voltando com o Dr. Kleber, as pessoas teriam que saber também mais de outros trabalhos que ele faz. Por exemplo, ele é presidente da Associação Médica de Novo Hamburgo, né, que representa a entidade médica dentro da cidade, e vice-presidente do Sindicato Médico aqui de Novo Hamburgo, que inclui outras cidades da região também. Então, um papel importante político, né, dentro da sociedade de Novo Hamburgo e outras cidades. Dr. Kleber, já que o senhor representa entidades tão importantes aqui de Novo Hamburgo e do Vale, um assunto que está muito sendo discutido atualmente sobre os médicos é esse programa atual do governo, Mais Médicos. Qual é a sua opinião sobre este programa? Olha, eu acho que o nosso país tem uma história, assim, de botar a culpa em pessoas ou em situações para desviar o foco de determinadas realidades, né? Então agora o culpado da vez é o médico, né? São anos de falta de investimento em infraestrutura médica, né? Quando eu digo infraestrutura médica, às vezes o povo não sabe o que é isso. É médico contratado, é hospital funcionando, é posto de saúde funcionando, é funcionários da área médica, enfermeiros, operador de raio-x, funcionários gerais de um hospital, né? Isso tudo tem um custo muito alto. Isso não é só no Brasil, em todo o mundo, né? Só que nos países mais desenvolvidos, o governo tem a responsabilidade e assume essa responsabilidade e investe nessa área. Aqui no Brasil a gente vê que o nosso investimento ele é muito abaixo do esperado, até porque a nossa população é uma população mais doente. Em vez de 10% do PIB, investe 3% ou 4%. Então, assim, nós temos uma população com um déficit de saneamento básico maior, elas estão mais expostas às doenças. O nosso trânsito é um trânsito campeão em termos de violência, então também gera muito acidente, internações, hospitalizações, né? E tudo isso aí faz o nosso índice de internações hospitalares, atendimentos médicos, aí eu digo assim, não é consultório, é atendimento ser muito alto. E nessa área de atendimento, o médico é o que menos importa. Porque tu precisa ter estrutura, o médico sozinho não faz nada, né? Então, me estranha muito, assim, agora a gente tem uma campanha nacional por mais médicos, falarem que falta médicos nos lugares longínquos do Brasil, e aí quando eles apresentam a planilha aqui do Rio Grande do Sul, é Parobé, é Estância Velha, Eldorado do Sul, que está 6 meses sem médico no posto de saúde. Quer dizer, cidades que não são nem um pouco longe, né? E se essas cidades não têm médico, certamente não é pela distância por problemas. Certamente é porque algum prefeito nunca se preocupou em contratar um médico e ter um médico de carreira. Que isso é uma outra diferença. O médico de carreira, quem é? Aquele médico que foi contratado por concurso e vai trabalhar a vida toda naquela prefeitura. Hoje se enche muito a boca dizendo que estamos pagando 10 mil para os médicos que vêm de fora. Isso não é verdade. Você sabe que no Brasil, quem recebe 10 mil, na realidade recebe 7.200, 7.300, porque 2.700 já são descontados de imposto de renda. Não se esqueçam que são contratos de RPA, são contratos não pela CLT. Então, os médicos não vão ter férias nem 13º. Então, dos 6.300, isso já vai para 5.300. Então, na realidade, os médicos vão ganhar 5.300 para alugar em casa, se mudarem, formarem toda uma estrutura nova e, no final do ano, não saberem se vão continuar sendo empregados. Porque se o prefeito ou alguém não for com a tua cara, tu está demitido e tu arca com toda a despesa do transporte e toda a mudança da tua vida para aquela cidade e volta. Então, isso aí é uma coisa que assim, eu estou achando sensacional desse programa. Tomara que funcione como o governo quer, a parte de contratação de médicos. Porque o atendimento eu já tenho certeza que não vai funcionar. Porque os cubanos vão tudo fugir, né? Porque se eles ganham R$300 para ser médico lá, e aqui o governo não vai pagar os 10 mil para eles, porque eles são trabalho escravo, né? Os 10 mil vai para o governo de Cuba, que vai ficar com 9 mil e pouco, e vai repassar os mesmos... eu não me lembro agora se é 100 ou 150 dólares que eles ganham por mês.
Né? Quer dizer, esse médico ele vai vir para o Brasil, se ele trabalhar de pedreiro, ele ganha mais como médico lá em Cuba. Ele está vindo para cá para fugir, ele não está vindo para cá porque ele gosta do Brasil, ou porque o serviço é bom. Né? Médicos de outras áreas, que vão vir, assim, médicos brasileiros que se formaram no exterior, eles já podiam estar trabalhando aqui se tivesse feito a prova. Ou se fizeram e não passaram, são médicos que não têm competência. Então, na realidade, são médicos, eu não tenho nada contra o trabalho deles, mas não são dos melhores médicos. Porque senão eles tinham passado nas provas, que nem eu, que nem tu, e estava aqui trabalhando. E tu tem esses médicos aí da Europa, que vêm para cá também, que são países de primeiro mundo, que eles acham, eu tenho a impressão que eles estão sendo enganados lá. Né? Porque o cara que vive numa estrutura de Portugal, o dia que ele chegar aqui numa cidade, mesmo em Estância Velha, que não tem uma estrutura que ele está acostumado lá, ele não fica 3, 4 meses, 6 meses, ele vai embora. Começa pelos acidentes, e não estou falando, aí quando eu digo estrutura, eu não estou falando mal da população ou da cidade. Eu digo dos nossos índices de assalto, de acidente de trânsito, de insegurança. Se ele ficar doente, quem é que vai atender ele pelo SUS? Ele não vai ser atendido, ele não vai ter atendimento de qualidade. Né? Então, toda essa estrutura que quem vive num país de primeiro mundo está acostumado, ele não vai ter aqui. Então, eu duvido que esses médicos fiquem aqui por risco da sua própria segurança, não pelo trabalho que é bom ou ruim, ou isso, aquilo. E esses médicos vão vir, eles vão fazer o quê? Vão atender as mesmas consultas, que hoje pode ser que não estejam sendo atendidas, mas que na maioria dos casos são encaminhamentos para outros setores, e que essa retaguarda vai continuar não existindo. Então, não adianta a pessoa ir lá consultar e precisar de um outro serviço, que aquele outro serviço não existe. Né? Assim, mamografia no Brasil leva 6 meses para fazer. Né? Paciente que tem câncer, às vezes leva 1 ano para fazer a consulta. Quer dizer, o cara, quando é chamado, já morreu. Eu tenho colegas aí que atendem pelo SUS. Esses dias lá, de uma lista de 100, 20 que foram chamados já tinham morrido. Ele assumiu um serviço que estava há muito tempo parado, sem médico. Quer dizer, ele assumiu, e quando foram chamar os pacientes, dos 100 que estavam esperando, 20 já tinham morrido. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara. Eu não sou contra médico, pode encher de médico, mas não adianta ter médico sem ter infraestrutura. E médicos com capacidade, com conhecimento suficiente da realidade brasileira, que possam ajudar numa situação básica de saúde, numa unidade básica de saúde, porque a gente sabe que a formação deles é só nesse sentido. Aonde precisarem de uma estrutura um pouquinho melhor, vai faltar tanto quanto agora. Eu tenho agora, assim, contato com um colega que está fazendo especialização aqui no Brasil, ele é da República Dominicana e fica ao lado de Cuba. E o pai dele é médico já, um senhor de 60 anos, vasta experiência, cardiologista lá, conhece Cuba, conhece os médicos de Cuba, tem contato, porque as ilhas são uma do lado da outra, né? Essa medicina de Cuba tão falada, ela é uma irrealidade, né? Em primeiro lugar, tem 2 cursos de medicina em Cuba. Tem o curso regular, de 6 anos, e tem o curso curto, que se chama um curso de 3 anos, que na realidade é uma preparação para medicina básica preventiva em posto de saúde. Ele não é um médico preparado para fazer diagnóstico. São esses que vêm para o Brasil? Provavelmente deve ser esses a maioria. Né? Eles têm uma formação mais curta, até porque eu conversei há pouco com esse colega, ele disse que não tem 4 mil médicos sobrando em Cuba. Pois é, isso outra pergunta que eu te falo, como é que tem tanto médico em Cuba, numa ilha tão pequenininha, né? Existe tanto médico a ponto de sobrar para trazerem para cá? Não, eu até desconfio desse número, né? Mas se forem, a maioria são desses médicos de curta formação, né? Que jamais passariam numa prova aqui no Brasil, né? Até porque eles são preparados para isso. E eu não sou contra isso. Eu acho até, assim, tu quer preparar uma pessoa, tu não consegue formar um médico, é muito caro investimento. Tu quer formar um meio médico para ir lá fazer um trabalho. Um paramédico. Né? Um paramédico para fazer um trabalho de prevenção lá no meio, que a sociedade médica brasileira hoje, ela é contra esse tipo. Ela acha que é o médico que tem que fazer. Né? Eu também sou, assim, eu acho que trabalho de médico é por médico, mas se querem fazer uma prevenção, então manda alguém. Ou então, nós temos exemplos em países desenvolvidos. Né? Essa nossa peculiaridade aqui de ter um vasto espaço de terra, um país com muita terra e pouca população no interior, isso não é só de países de terceiro mundo.
A Austrália, que é um país de primeiro mundo, é igual a nós. Como é que eles funcionam na Austrália? Eles têm, nos lugares mais longínquos, hospitais completamente montados. Eu vi uma reportagem sobre isso. É impressionante a estrutura que eles têm montado. Mas para que eles vão ter um oftalmologista, um cirurgião geral, um traumatologista, um cirurgião cardíaco, morando lá no interior de Roraima, para uma vez por ano fazer um atendimento? Não adianta. Então não adianta tu ter mérito. Então eles têm o que lá? Eles têm uma enfermagem preparada, pessoas da cidade, que selecionam consultas, selecionam os pacientes. Esses pacientes são marcados tudo numa semana. Uma equipe de médicos vai para lá, fica 3, 4, 5 dias, atende nas várias dermato, cirurgião geral, clínico, atende nas especialidades que precisa, pede os exames que precisa, depois de tempo volta, passa a medicação por fax ou por internet. Hoje em dia tu tem a consulta por internet. E marcam as cirurgias. Então, depois de um tempo, vem uma equipe, vem uns traumatos, um cirurgião geral, com anestesista, vão lá, fazem todas as cirurgias. Então, essas pessoas são atendidas no interior e não existe médico que more lá. Porque mesmo num país de primeiro mundo, não compensa tu ter um monte de médico morando lá no interior para não atender ninguém. Eles têm que estar no centro onde eles vão atender gente. E lá, quando eles forem lá, tem que ter a estrutura para atender. Também não adianta chegar o médico lá e não ter nada para atender.